Padre, boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Solange, graças a Deus, tudo bem. Em primeiro lugar, quero parabenizar, né? A paróquia Santa Clara ficou linda, né? Como o senhor, a semana passada, esteve aqui convidando todo mundo para ver, né? A decoração, né? Que tá linda, maravilhosa. Antes da gente comentar, padre, vamos ver como foi domingo? Vamos lá? Perfeito, vamos lá. Padre, fala pra mim, o que é tudo aquela mini cidade lá? Então, nesses 16 anos, eu sempre fui apaixonado pelo Natal, sempre, sempre. Às vezes, Verdade. Em casa, eu devia ter uns 11, 12 anos, eu olhava aquelas revistas, às vezes, que ensinava a fazer as coisas, e minha tia tinha revista de artesanato, disso, daquilo, mostrava como fazia lareira, e eu metia a cara e fazia. Fazia em casa, também? Fazia, eu começava a fazer, às vezes não saía aquelas coisas, né? Mas já era um passo, eu acho, já era um belíssimo sinal do que eu gostaria de fazer. E enfeitar a casa, colocar pisca na casa, eu sempre amei fazer tudo isso. Minha mãe ficava louca, né? Porque eu colocava preguinho na parede, contornava a área, fazia um fuá, subia na torrinha. Mas eu sempre fui encantado por tudo isso. Aliás, alguém me falou um dia, se eu não fosse padre, o que eu gostaria de ser? Eu acho que eu gostaria de ser arquiteto, decorador, assim, eu gosto muito disso, gosto de criar, de inventar, Mas ficou muito lindo, né? Eu achei que ficou, é verdade, você tem razão. Então, eu vou dar até uma dica aí, quem quer dar presente de Natal pro padre, pode dar enfeite de Natal, ele vai amar. É verdade, eu não ligo para roupa, calçado, nada disso, mas as pessoas podem me dar presente de Natal que envolva enfeite de Natal ou coisa de casa, adoro coisa de casa, assim, adoro. Lá, fica a copo, dica aí. taça, prato. Verdade? Olha, que legal, tá vendo, gente? Que eu lembro, né, quando eu era da paróquia da Maria, a gente tinha o costume, era toalha, lençol, que dava pra padre. É verdade. Porque camiseta a gente ganha bastante, camisa, calça, calçado. Agora esse tipo de coisa não que às vezes a gente tem que comprar, não ganha. Então pode dar, olha, esses copos, esses pratos, então, já ganhar fica isso. a dica aí pra você. Natal tá chegando, o padre gosta dessas coisas, hein? Padre, mas hoje, né, nós falamos que nós íamos falar do significado do Natal. A semana passada, quando o padre já dizia, né, eu percebo que hoje em dia o menino Jesus não está tão presente, e realmente, aí eu comecei a colocar assim, comecei a observar os lugares. E eu não sei, o senhor não me conhece muito, mas eu tenho a matraca meio aberta, né? Então eu chegava num lugar que eu via que não tinha o menino Jesus e estava super enfeitado, pergunta para minha filha, eu falava assim, ela quer morrer, né, gente? Eu falava assim, tá faltando o menino Jesus aqui, né? Aí a pessoa fala, ai... Aí teve uma que falou assim pra mim, mas o menino Jesus está aqui dentro do meu coração. Eu falei, eu sei que está aí dentro do teu coração, né? Mas o significado do Natal é o menino Jesus, né? Então hoje eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? O que significa o presépio, a árvore de Natal. Pois é. Sabe, Solange, quando a gente tem a oportunidade de sair um pouco fora do Brasil, sobretudo em relação
ao Oriente Médio, à Terra Santa, nós vemos que as coisas são muito, muito claras. Por exemplo, de sexta-feira, nós vemos os muçulmanos pararem tudo e vivenciarem a sua fé. Aos sábados, nós vemos em Israel, na Terra Santa, no Oriente, os judeus deixarem tudo, fecharem tudo e vivenciarem a sua fé. E nós vemos também lá os cristãos, os católicos, aos domingos fecharem tudo e viverem a sua fé. Para esse pessoal, seja um judeu, um muçulmano ou mesmo um cristão no Oriente Médio, alguém falar que é dessa ou daquela religião e não viver a sua fé, a sua religião, por exemplo, alguém falar que é católico, não praticante, para eles é um absurdo uma coisa dessa, eles não conseguem entender ou compreender. Então, quando os muçulmanos vivem a sua religiosidade, a sua fé, as suas festividades, eles vivem para valer. Não importa se vai ter cristão, se vai ter judeu, se vai ter alguém que é ou não daquela religião. Eles têm as suas lojas, as suas barraquinhas, ele tem os seus restaurantes, os seus ambientes comerciais, e não é porque alguém vai ali comprar que é de outra religião que eles vão esconder aquilo que é deles. Até às vezes por causa do politicamente correto. Mas vai sentir ofendido, isso e aquilo. Como na Europa houve uma tentativa de retirar a palavra Natal do vocabulário para que aqueles que fossem estrangeiros não se sentissem ofendidos, isso e aquilo. E não está correto, porque essa é a nossa cultura, essa é a nossa tradição. Tem que respeitar. Pois é, então qualquer um que vier num lugar onde o cristianismo seja majoritário, onde a festa do Natal seja realidade, vem justamente por isso. É o diferente que vai se encontrando e vai enriquecendo a cada um de nós. Nós não somos chamados a sermos uniformes ou a escondermos aquilo que nós somos, simplesmente porque a pessoa não pensa como nós. Dessa maneira, de fato, a sociedade não progride. A gente não consegue se encontrar e se respeitar. Porque eu preciso esconder de você o que eu sou, preciso esconder das pessoas o que eu acredito. Não é assim, né? Então eu acredito que nos nossos dias o Natal precisa ser recuperado. Não adianta nós aproveitarmos o Natal, ganharmos dinheiro com o Natal, fazermos seja o que for com o Natal, deixando o principal do Natal de fora. O Natal só existe, os enfeites, o comércio, as festividades do final do ano só existem por causa do Natal. Então nós temos o hábito de valorizar esse grande acontecimento que é o nascimento de Jesus com muitos sinais. Os sinais externos representam, apontam o grande sinal interno, ou seja, o que está acontecendo dentro de cada um de nós. Então a imagem do menino Jesus é fundamental na época do Natal, já que o Natal é a celebração do nascimento do Filho de Deus. E mais do que o aniversário de Jesus, muita gente pensa ou acha que o Natal é celebrar o aniversário de Jesus. Não é isso. É lógico que a gente lembra, né, o nascimento dele como um acontecimento, um grande aniversário, mas celebrar o Natal é celebrar este Deus que entrou na história do mundo, que veio ao nosso encontro, que montou a sua tenda, a sua barraca no meio de nós. Em Jesus Cristo, Deus mostra que Ele não é um Deus de visitas, Ele é um Deus de presença. Muitas são as pessoas que passam pela nossa vida, que até nos visitam e vão embora e seguem em frente. Não importando como estamos, como vamos ficar. Jesus Cristo não, o Filho de Deus não. Ele nasceu e de tal forma nos amou que quis ser um de nós. Então contemplar o menino Jesus é contemplar este Deus que de tal forma nos amou que quis ter mãos, pés, olhos, ouvidos, boca, quis ser um de nós. Quis ser um de nós. Então quando eu coloco a imagem do menino Jesus, eu estou declarando isso. Deus me amou tanto que me deu um grande presente. Celebrar o Natal é celebrar a salvação. É celebrar Deus que vem ao nosso encontro. Deus que pisa a nossa terra. Deus que começa a caminhar no meio de nós, né? Então a imagem do menino Jesus é imprescindível. Precisamos voltar a colocar a imagem, o presépio. O presépio, a primeira vez que o presépio foi montado foi em 1223 por São Francisco. Foi São Francisco o primeiro a realizar, a preparar o presépio, porque ele queria que as pessoas tivessem noção do ambiente do nascimento. Porque quando a gente fala do presépio, do nascimento de Jesus, a gente às vezes até idealiza um pouco, romanceia um pouco, né? Tudo cheiroso, bonitinho, tudo no lugar, mas não era assim, o presépio era a casa de animais.
O burro está ali, a vaca, o boi estão ali, os passarinhos, os animaizinhos, enfim, todos estão ali. Imaginemos o mau cheiro daquele lugar. Eles deixavam ali os seus restos, os seus detritos. Imaginemos a bagunça, a confusão, era uma casa de animal. Tudo quanto era bichinho estava ali. De repente, Maria e José transformaram aquela casa de animais em casa de Jesus. A manjedoura, aquela caixinha com palhas, é o lugar dos animais se alimentarem. Maria transformou aquele coxo numa manjedoura, num berço. Então, no Natal, todos esses sinais nos elevam ao coração de Deus, nos colocam à presença de Deus e nos convidam a refletir até onde Ele foi por nossa causa. E como nós devemos preparar o nosso coração, a nossa família, nossa casa, nossa comunidade, nossa cidade, nossos bairros, nossas vilas, nossos estabelecimentos comerciais, nossas empresas, para celebrarmos o nascimento de Deus, do Filho de Deus. Um outro sinal que nós temos nesse período de Natal é a árvore de Natal. E uma mais linda que a outra, mais criativa que a outra. A árvore de Natal, geralmente, ela é representada pelo pinheiro, porque o pinheiro é a única árvore que resiste ao mau tempo, resiste ao inverno, as suas folhas continuam verdes, continuam vicejantes. Então, o pinheiro é um belo exemplar de Jesus Cristo, que mesmo em meio às dificuldades, às provações, Ele continua ali, trazendo esperança para cada um de nós, está vivo, ressuscitado, presente na nossa vida. Então, a importância e a beleza da árvore de Natal. O que nós penduramos nas árvores de Natal? Se fala, existe uma história que diz que as primeiras árvores a serem preparadas foram preparadas na Alemanha. E tradicionalmente eles penduravam nestas árvores, uma vez que é uma árvore e ela precisa dar frutos, então penduravam frutos. E depois, no dia de Natal, as pessoas pegavam esses frutos e comiam, né? Então, houve um momento que eles não conseguiram encontrar frutas suficientes para colocarem na árvore. Então alguém que era profissional em vidro começou a preparar bolas de vidro para substituir as frutas. Então aí que deu origem às bolinhas coloridas de vidro e hoje de outros materiais. Então o pinheiro é uma imagem de Jesus, a árvore da vida, aquele que mesmo em meio às dificuldades, às provações, ao deserto, à escuridão deste mundo, brilha radiante. Os frutos ou os símbolos pendurados na árvore simbolizam cada um de nós, que em Jesus Cristo produzimos frutos. Então a gente enfeita as árvores simbolizando a minha vida, a sua vida, que em Jesus somos chamados a produzir o que há de melhor. Alguém que segue Jesus não deve produzir o pior. As pessoas devem esperar de alguém que tem fé, de alguém que é de Jesus, os melhores frutos. Geralmente na árvore há os piscas, as luzes. Jesus é a luz do mundo. Então os piscas, as luzes representam isso. Jesus é aquele que brilha em meio à escuridão, em meio às trevas. E cada um de nós, unidos a Ele, devemos brilhar. A estrela do Natal, chamada também estrela de Belém, geralmente colocada com ponteira na árvore e em muitos outros lugares. Você sabe, Solange, aqueles que nos veem agora, existe um dilema. O que foi essa estrela? Algo aconteceu. E Deus é Deus para que na sua providência pudesse fazer com que algo sinalizasse o nascimento de Jesus. Então muitos astrônomos, cientistas dizem, o que foi a estrela de Belém? O que foi este sinal? Um cometa? Pesquisando, estudando, se descobriu que nenhum cometa havia passado naquele momento, naquela época, nem significativamente ou nem insignificativamente. Aí pensaram de repente numa supernova. A supernova é a explosão de alguma estrela que manifesta uma grande luz. Também não há registro nenhum de uma supernova, de uma explosão de estrelas. Então apareceu uma possibilidade. Naquela época se descobriu que houve uma conjunção de planetas. Então a estrela de Belém pode ter sido uma conjunção de planetas. O que se sabe é Vênus, Júpiter
e uma pequena estrela de nome Régulus. Olha que interessante, olha que coisa interessante. Júpiter é o maior dos planetas, aliás, na mitologia romana, é o rei dos deuses, é o maior de todos. Vênus, embora seja um pequeno planeta, existem alguns momentos no ano que a gente olha para o céu e vê Vênus brilhando com uma intensidade, com uma luz maravilhosa. Régulus é uma estrela da constelação de Leão. Olha só, Régulus é uma estrela da constelação de Leão. E o nome Régulus é Pequeno Rei. Então, olha as profecias. Jesus é da tribo de Davi. E o símbolo da tribo de Davi é o leão. Régulus, pequeno rei da constelação de Leão. Então, o Júpiter, Vênus estão ali no céu anunciando a chegada do pequeno rei, Jesus, que é da tribo de Davi, que é da tribo do leão. Então a estrela de Belém, muitos dizem, foi este sinal. Então Deus se encarregou de fazer com que o céu manifestasse o sinal do nascimento de Jesus. A troca de presentes, por causa dos reis magos que levaram a Jesus o ouro, o incenso e a mirra, manifestando a divindade dele, manifestando que ele morreria para nos salvar, né? Então, a troca de presentes é isso. Deus nos deu o maior de todos os presentes, o seu Filho, como nosso Salvador. Então, ao trocarmos presentes, estamos lembrando este grande presente que o céu nos deu, que o Pai nos deu. Então, é bom que nós troquemos presentes. O presente simboliza a alegria, entusiasmo, né? Motivação. E que é maior motivação do que essa? Deus não nos entregou a nossa própria sorte, mas no tempo estabelecido nos deu Jesus Cristo, o seu Filho, nosso Senhor. Nós temos também ceia de Natal, né? Dizem que antigamente, sobretudo nos países europeus, nos países cristãos, na véspera de Natal haviam muitos estrangeiros, às vezes, pessoas viajando de um lugar ou para o outro, que às vezes não conseguiriam chegar no dia de Natal, às vezes passariam a véspera na rua. Então as pessoas convidavam essas pessoas para entrarem nas suas casas e tomarem parte na ceia e depois seguissem viagem. Então daí a origem da ceia. E geralmente ceia tem a ver com família, né? Com casa, com preparar alimento. É um momento muito especial. Não deixemos de nos reunir, né? Na ceia, de estar com quem nós amamos. Esse ano, porventura, nós temos a chance de estar com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o tio, com a tia, com o vô, com a avó, com esse ou com aquele outro. Não sabemos no ano que vem como vai ser. Quanta gente entrou 2021 e não terminou 2021? Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, então aproveitemos, ceiemos junto com as pessoas, almocemos junto com as pessoas, celebremos o Natal, o nascimento de Jesus, junto com aqueles e com aquelas que nós amamos. Temos também o panetone, né? E dizem que um funcionário na Itália estava preparando pães para o seu patrão, para as pessoas, enfim, ele trabalhava numa padaria, mas ele já estava cansado de tantos pães que ele tinha feito para o Natal, que de repente ele errou na receita. E apareceu o panetone. O que aparentemente ele errou, deu muito certo. Tanto é que foi chamado o panetone, ou seja, o pão do Tony. Tony é o nome do funcionário. E aí, olha o panetone hoje, e é recheado, é desse, é daquele jeito, é com fruta cristalizada, é uma delícia, é uma delícia. Tem que dizer, quantos sinais que nos ajudam a celebrar e a viver bem o Natal. As velas, né, que também simbolizam Jesus, a luz que vem ao mundo, enfim, né, eu acho que é uma época tão gostosa, tão bonita, tão significativa. Nós não podemos perder isso. É nosso, é da nossa cultura, é da nossa tradição. Não podemos perder isso de forma alguma. Gente do céu, eu estava aqui só admirando tudo que o pai estava falando, né? Até o panetone tem um significado, verdade, né? Verdade. Meu Deus, e a ceia também. Como seria bom, né, se acontecesse isso das pessoas estarem ceiando e chamar, pois né? Hoje a gente vê que é tudo mais complicado, mas assim, o significado é muito importante. E quantas coisas nós trazemos hoje como consequência da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude. Eu tenho lembranças maravilhosas da casa dos meus avós na véspera do Natal, no dia de Natal. Tudo era diferente. Tudo era diferente. Agora, existem pessoas que dizem assim, mas que adianta? De repente, no Natal, todo mundo fica mais sensível, fica mais humano, fica isso, fica aquilo. Mas aí que está.
o Natal pode ser o primeiro de todos os outros dias. A experiência que nós fazemos no Natal pode ser feita em cada dia do novo ano, em cada dia da nossa vida. O Natal pode ser o pontapé inicial de tudo mais que a gente vai viver. Quem disse que eu posso amar só num dia? Perdoar só num dia? Me encontrar com as pessoas só num dia? Me preocupar com os mais necessitados só num dia? A experiência que eu faço no Natal, com a chegada de Jesus, deve nortear toda a minha vida. Toda a minha vida. E tem, né, e tem bolo também no Natal, né, padre? Verdade. Que tem bolo aqui também, É né? verdade. Posso oferecer um pedacinho? Por favor. Né? Não é uma ceia, mas é... Aqui da Bolo e Companhia tá sempre com a gente, né? Que maravilha. Bolo também no Natal é tudo de bom, não é, padre? É verdade, porque tem a ver com festa. Eu tem a falo ver com assim, encontro. eu falo assim que no Natal, antigamente, eu lembro que fazia torta paulista só no Natal, né? E a gente não via a hora que chegava o Natal para comer a torta paulista, né, que era de amendoim, que nem esse bolo aqui de paçoca, né? Tá bom, não tá, padre? Muito. É muito bom, né? Eu falo, é um bolo levinho, né, que dá pra gente saborear. E a gente não via a hora de chegar Natal pra comer a torta paulista, tomar o refrigerante à vontade. Que dizem que era só Natal e Páscoa, né? Era, né? Comia uma carne assada, a gente não esperava. E às vezes tinha mãe que não deixava os fios mexer antes da meia-noite. É verdade. Né? Eu falo que ficou marcado que não faça isso com o seu filho, tá? Uma amiga minha não deixou a filha dela, que chegou na hora do Natal, a lombriga era tanto que ela estava no hospital. Olha, pois é. O que era para ser uma coisa boa acabou se transformando numa tragédia. Começou, porque a menina ficou com uma lombriga, menina, que começou a passar mal, né? Teve que ir pro hospital de vontade. E a mãe, não, vai comer só meia-noite, meia-noite, quase né? infartou. Né? Foi trágico, mas hoje a gente lembra, a gente assim, tem saudades daquela época, né? Que o Natal era mais comemorado, não era? Porque as pessoas justamente não perderam aquela dimensão da fé. Porque quando falta fé, Solange, falta tudo. Nós vamos, de tal forma, materializando os nossos relacionamentos, materializando as nossas festas, vamos tratando de qualquer jeito, como se fosse um momento qualquer. E não é assim. Aliás, se nós prestarmos atenção, nós tínhamos a época do Natal, do Ano Novo, do Carnaval, depois da Quaresma, momentos bem definidos, que fazia até com que nós nos empolgássemos e vivenciássemos cada momento como se fosse a primeira e a última vez. Cada momento na sua situação, na sua realidade. Hoje é Carnaval o ano inteiro, é Natal o ano inteiro. Sabe, nós perdemos um pouco essa dimensão. Carnaval, continua o Carnaval. Pois é, não dá nem para sentir falta ou saudades. Não nos deixamos mais conduzir ou educar por cada um desses momentos. Está tudo muito junto, tudo muito misturado, sabe? Então, é uma pena. Então, na época do Natal, a gente percebe um pouco mais essa diferença, né? As casas mais iluminadas, mais coloridas, o comércio, o pessoal se encontrando mais. Isso não deveria, nós não deveríamos perder isso. Acabei esquecendo de falar de um outro símbolo, que às vezes as pessoas pensam que eu não gosto. Eu não sou muito chegado nele, mas nós não temos assim nada um contra o outro. A gente se dá bem, embora não seja o meu melhor amigo. Agora. Papai Noel. O Papai Noel, o senhor esqueceu do Papai Noel, padre. Pois é, que para mim ele não é tão importante, até esqueci dele. Mas na verdade o Papai Noel ele surgiu com São Nicolau. São Nicolau era um homem que, tão preocupado com os necessitados, com os mais carentes, os mais pobres, muitas vezes ele passava, na época do Natal, jogando moedinhas de ouro pela chaminé das casas. E ele foi tão assim, tão amado, tão querido, tão desprendido, que ele foi canonizado, né? Foi tido como santo, São Nicolau. O Papai Noel, como nós vemos, porque na Europa, nós vemos muito mais a imagem de São Nicolau do que do Papai Noel como a gente conhece aqui, com a roupinha vermelha, gordinho e tudo mais. Não, nós sabemos que esse Papai Noel é um produto mais americano do que, né? E, então eu não tenho nada contra ele. O meu problema é que às vezes ele rouba a cena do Natal. A pessoa coloca o Papai Noel, mas não coloca Jesus. Então eu não acho que esteja certo. Coloca lá o Papai Noel, mas coloca a imagem de Jesus, porque o Papai Noel também só existe por causa de Jesus. Ele só troca presentes porque houve um São Nicolau que serviu a Jesus.
foi motivado por Jesus. Verdade. Então, Papai Noel é importante? É. E eu não sou também favorável quando às vezes as pessoas querem destruir a imagem do Papai Noel e saem falando para as crianças, ai, Papai Noel não existe, isso e aquilo. Eu acho isso um horror. Deixa a criança um horror. Vai chegar uma época que ela vai perceber o que tem que perceber. Mas eu não acho certo, não legal. Tira, eu acreditei no Papai Noel. E achava tira a o máximo. inocência da criança. Pois é, não acho legal isso. Eu lembro que eu esperava, acabava a ceia e muitas vezes meus pais diziam que o Papai Noel ia trazer o presente. E eu esperava, no outro dia de manhã eu acordava e já ia lá, tinha até as patinhas das renas. Eles tinham pedido para eu deixar o feno lá pro animalzinho, para a rena do Papai Noel. Eu fazia tudo, deixava uma comidinha. No outro dia aparecia o presente, eu achava aquilo o máximo. Isso não destruiu a minha infância ou a minha fé, nada disso. Então eu acho que as coisas devem ser colocadas, cada uma no seu lugar. Papai Noel tem a sua importância, a sua relevância? Tem. Mas que as crianças nunca se esqueçam que quem de fato permite que ele nos dê os presentes é Jesus. Eu conheci uns pais que diziam assim, olha, é o Papai Noel quem vai trazer, mas quem deu o presente é Jesus. É diferente, é diferente. Eu lembro agora, o padre me fez lembrar, como eu não tenho chaminé, né, gente? Eu fazia assim, eu colocava a árvore de Natal perto da janela, aí eu pedia para eles deixar a cartinha, aí eu deixava a janela meio aberta, né? Porque eu falava, ó, senão o Papai Noel não vai pegar. Eles dormiam, aí eu tirava a cartinha, não sei se ela lembra, eu tirava a cartinha de lá, né? E aí no outro dia eles acordavam, a cartinha não estava mais lá, porque o Papai Noel E tinha que coisa pego, gostosa né? que era, não São era? Uma coisas experiência. assim que a gente tem que deixar eles mesmo, né? Ver que o Papai Noel não existe de verdade, mas tudo tem o tempo certo. Isso. Não é verdade? Não precisamos saudável, é uma coisa atropelar saudável. o tempo de Deus, né? Temos tempo para tudo, Alguém me falou né? uma vez que na sala de aula a professora, acho que estava meio assim brava, sei lá o quê, com o Natal, com o Papai Noel. Ela chegou para as crianças e falou que era mentira, rasgou o verbo, as crianças saíram chorando. Teve mãe que precisou mandar para o psicólogo, traumatizou as crianças. Não precisava fazer isso? Não precisava. Não tem, né? Padre, muito obrigado, né? Porque até eu não sabia aí de certo significado, sabia de alguns, né? Mas esse até do panetone, da ceia, né? Eu não sabia mesmo. Eu queria, né, antes de terminar, que o senhor deixasse uma mensagem aí de Natal, no final nos abençoasse e convida também o pessoal para estar visitando, que eu acho assim, é um momento que eu falei que eu vou passar em todas as paróquias, porque uma está mais linda do que a outra, né? É verdade. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com a Solange, com cada um de vocês. Essa casa já vai se tornando também a nossa casa e a gente fica feliz, lisonjeado com o convite, com a presença. Que vocês possam viver esse momento, de fato, com aqueles que vocês amam. Aproveitem o máximo estar com aqueles que vocês amam. Festejem, celebrem, se encontrem. Organizem mesmo a ceia de Natal, o almoço de Natal, seja um momento de estarmos juntos, de matarmos saudades, de cultivarmos boas lembranças no nosso coração e, acima de tudo, deixemos Jesus nascer em cada um de nós, transformemos as nossas casas, famílias, num verdadeiro presépio. Que Nossa Senhora, que a Virgem Maria, quando chegar o Natal, possa se alegrar em colocar o menino Jesus no meu coração, no seu coração, do mesmo jeito que ela se alegrou em colocá-lo na manjedoura de Belém. E que nós sejamos também estrelas que guiarão muitas outras pessoas a Jesus. Ele é a nossa paz, nossa alegria, nossa força e nossa esperança. Natal feliz, verdadeiramente, é Natal com Jesus, é Natal com Cristo. Que Deus te abençoe, hoje, amanhã e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.